Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Nós vamos iniciar o nosso estado esta noite. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos que já chegaram, aqueles também que ainda vão chegar, está conosco nesta noite. Nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 100, convido a todos a leitura desse Salmo. É um salmo de gratidão, de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por portas com ações de graças,
nos seus atos com hino de louvor, render graças e bendizer em nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós vamos fazer esse momento de oração, vamos estar orando nesse instante, dando graças a Deus pela presença dos irmãos, pelo momento que nós vamos também estar juntos com a igreja cultuando a Deus. Nesse momento, o pastor Davi está conosco para fazer esse momento de oração. Amém, irmãos, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós queremos te render graças por tudo o que o Senhor proporcionou a nós durante esse dia. Te agradecer por mais uma oportunidade de celebrarmos ao Senhor com alegrias, de cantarmos ao Senhor cânticos que exalte a beleza da tua santidade. Queremos te render graças por todos os irmãos que já estão aqui conectados nessa chamada, pedindo a Deus as tuas bênçãos sobre todos nós. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado nas nossas mesas, enfim, Senhor Deus, por teus livramentos e por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Queremos pedir que essa noite o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, o Senhor incline os seus ouvidos às nossas orações e, sobretudo, o Senhor fale às nossas vidas através da tua palavra que será exposta nessa noite. Te oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar no momento de louvor. Nós vamos convidar nosso irmão Paulino para estar nesse momento louvando a Deus com toda a igreja. Amém. Graça e paz a todos. Vamos louvar com 2 hinos ao nosso Deus grandíssimo. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firmes as promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a tua fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firmes nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão
para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado tão bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar a minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem a vida no meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar a minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o fim da vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu e a vida. Meu ar, meu primeiro amor é você, Senhor. Oh, oh, oh. Estou aqui para servir e entregar a minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas
Mas onde irei se só você tem um que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. De ti, Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigado, Paulinho. Deus abençoe. Bom, nós vamos fazer esse momento de oração, de confissão, contrição e arrependimento de pecado. Foi convidado desta vez nosso irmão Arlan, verificando. Vamos fazer nossa oração. Cada um faz a sua oração. E o irmão Arlan também vai fazer esse momento de oração. Vamos orar. Amém. Oremos. Senhor meu Deus, estamos, Senhor, mais uma vez na tua presença, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, confessando nossos pecados, Senhor. Continua conosco, nos ajuda, Senhor, nos dá força, nos dá fé. Continua, Senhor, ao nosso lado, Deus, ajudando nas batalhas diárias, Deus, ajudando, Senhor, a vencer o inimigo, Deus. Continua, Senhor, nos livrando do mal, nos dá uma semana abençoada, livra os teus servos, Senhor. E, Senhor, vem fazer, Deus, com que nós cada vez mais venhamos olhar para ti, Senhor. E, Senhor, saber que nada foge do teu controle, Senhor, que todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado pelo irmão Arlan. Então, nós vamos, nesse momento, estar ouvindo a palavra. Nós vamos convidar nosso irmão Evanilson, pastor Evanilson, que vai nos trazer a palavra do Senhor nesta noite. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar num tema em que nós temos percebido que tem passado em branco em muitos lares, em muitos irmãos da igreja cristã. Nós vamos falar nessa noite sobre avivamento. Nós temos vivenciado aí dias difíceis e durante a história da igreja, nós vamos perceber isso hoje à noite, na exposição da palavra, nós temos percebido, irmãos, que a igreja tem sido avivada em meio às dificuldades, em meio às enfermidades, durante a história da igreja, em meio à perseguição. É nesse contexto que o Senhor tem levantado homens e mulheres, é nesse contexto que o Senhor tem levantado uma igreja que ora, uma igreja que busca o avivamento, uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus, para que possa fazer a diferença no contexto, na sociedade em que essa igreja está inserida. O texto básico que nós vamos usar nessa noite se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 e o versículo número 2. Abacuque, capítulo 3, irmãos que puderem abrir suas Bíblias. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 2. Os dois primeiros versículos do último capítulo do livro de Abacuque. Abacuque 3, versículo 1 e versículo 2. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus aplica a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós louvamos o teu nome. Agradecemos porque, ainda que distantes, Deus, fisicamente e geograficamente, estamos unidos espiritualmente, Deus, voltados com o coração quebrantado e contrito para a tua santa palavra. E é mediante a tua palavra que nós oramos e rogamos, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, de forma, ó Deus, que o Senhor possa exortar a tua igreja,
de forma, ó Deus, que o Senhor possa avivar essa igreja, ó Deus, de forma que o Senhor possa trazer um confronto aos nossos corações nessa noite. É isso que nós oramos, ó Deus, traz a iluminação a nossa mente e aquece nosso coração pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, fala com o Teu povo, ó Deus, fala com a Tua igreja. Assim nós oramos, por tudo mais te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, avivamento é uma das obras e um dos temas mais falados e também é um dos temas mais distorcidos na igreja da atualidade. Há muitos que confundem avivamento com dons espirituais, com sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Talvez você já tenha ouvido falar que em certa denominação ou em certa reunião ou em certa igreja está acontecendo um avivamento. E aí quando você vai procurar saber, identificar, né, que forma que está sendo falado lá sobre avivamento, você percebe que, na verdade, há muito barulho, né, e pouco quebrantamento. Há muitas línguas estranhas, que na verdade são estranhas demais até, e pouca vida, né? Outros até chegam ao ápice de agendar e administrar avivamento. É o culto do avivamento, a conferência de avivamento, o encontro de avivamento, reunião de avivamento, um avivamento na sexta-feira, 7h30 da noite, o avivamento no sábado, ou o culto do avivamento no domingo. Nós chegamos ao ápice dessa afirmação não bíblica, né, herética, de que nós é que marcamos e agendamos o culto ou o momento de avivamento. E o que nós lemos no texto lido é que, na verdade, o profeta Abacuque, ele ora, ele intercede a Deus para que Deus possa derramar do avivamento sobre o povo de Judá, que estava passando por dificuldades tamanhas, espiritualmente falando. Abacuque é alguém que se coloca no lugar do outro para pedir por aquela causa complicada, a causa difícil. A fé triunfa, a verdadeira fé, ela triunfa pela intervenção do poder de Deus sobre um homem e uma mulher de oração. Um homem e uma mulher de oração. Certa vez, um teólogo conhecido, E.M. Bold, ele, em sua pregação, ele disse que os homens estão mais preocupados em métodos. Como obter o crescimento numérico da igreja? E ele afirmou: Deus está mais preocupado em homens, e homens de oração. Pois bem, irmãos, é sobre uma igreja de oração que vem o verdadeiro avivamento. É sobre um crente de oração que vem a derramado o verdadeiro avivamento. Abacuque começa o seu livro, no capítulo 1, a partir do versículo 1, dizendo que ele tinha uma sentença que era dada por Deus a ele em relação ao povo de Judá. O povo estava frio espiritualmente, o povo não queria mais adorar a Deus, o povo não queria mais buscar a face de Deus, e é diante desse esfriamento espiritual que Abacuque, no versículo 2 do capítulo 1, vai fazer as indagações que um verdadeiro cristão, que um líder do Senhor, ao contemplar o esfriamento espiritual da igreja, faz em sua oração a Deus. Ele começa a dizer no versículo 2, Senhor, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Essa tem sido, irmãos, penso eu, a oração de muitos líderes da igreja verdadeira de Cristo, espalhada por toda a face da terra. Aqui nós temos pastores, né? Nós temos 3 pastores, nós temos presbíteros, nós temos diáconos, liderança da igreja, nós temos o conselho da igreja, que são homens que têm sido levantados por Deus, irmãos, com uma dor no coração, uma verdadeira pergunta a Deus em meio às nossas orações. Nós não somos líderes apenas para estarmos à frente do rebanho, mas nós somos líderes para servir ao rebanho, para orarmos pelo rebanho e com o rebanho. O líder, irmãos, ele é aquele primeiro que sente a dor
pelo esfriamento espiritual da igreja. Abacuque também era um líder. Abacuque também era um profeta. Era um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus, e ele sente essa carência, ele sente essa necessidade, ele sente essa dor espiritual no seu coração em contemplar o esfriamento do povo de Judá. Aqueles que deveriam julgar conforme a lei de Deus estavam usando a lei de Deus ao seu próprio favor, usurpando a lei do Senhor para arrecadar ganhos para si mesmo. O profeta indaga a Deus: até quando clamarei, tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque mostras a iniquidade e fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. E o versículo 4 do capítulo 1, Abacuque diz: por esta causa a lei se afrouxa. E a lei relacionada aqui, que o profeta Abacuque está falando, é justamente sobre a lei do Senhor. Os juízes estavam usurpando a lei de Deus ao seu próprio favor, ao seu bel prazer. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. É justamente, irmãos, o que nós temos visto nos nossos dias. Se nós percebermos, há muitos governantes que têm o poder nas suas mãos e através de decretos e através de ordens, através da lei, que tem se afrouxado de tal maneira que esses governantes, esses que têm o poder, o controle, as rédeas do controle em suas mãos, que deveriam estar auxiliando os mais pobres, os mais humildes, os homens em geral estão, na verdade, usando a lei para o seu próprio proveito. E isso deve trazer peso ao coração de todo crente verdadeiro. No capítulo 2, o profeta, ele sai agora dessa oração ao Senhor e ele diz que ele está na sua torre de vigia. Ele ora ao Senhor, Deus responde a sua oração de maneira que ele fica alarmado, que ele fica angustiado diante da resposta do Senhor, e ele diz que ele se pôs na sua torre de vigia para esperar, para aguardar o que Deus responderá à sua queixa. E aí nós temos a diferenciação entre o perverso e entre o justo, no versículo que é célebre sobre todos nós. Versículo número 4, que foi um dos marcos da Reforma Protestante do século XVI, versículo 4, a última parte que vai dizer que mas o justo viverá pela sua fé. Diante dos temores que nós vivenciamos todos os dias, diante das notícias que nós ouvimos todos os dias, nós devemos nos apegarmos cada vez mais a Cristo Jesus. O justo viverá por sua fé. E aí no capítulo 3, ele mais uma vez falou, depois de ouvir a resposta de Deus, a sua queixa, a sua oração. E é justamente sobre essa oração do profeta Abacuque que nós vamos analisar um pouco nessa noite, trazendo algumas aplicações práticas para as nossas vidas. E também, irmãos, ao final dessa exposição, nós vamos refletir sobre algumas questões relacionadas ao verdadeiro avivamento. Como identificar se nós estamos precisando de um avivamento genuíno? Como identificar se você está nos acompanhando nessa noite, ou que irá nos acompanhar através do vídeo que vai permanecer no canal da igreja no YouTube. Como identificar se você precisa de um verdadeiro avivamento? Mas vamos analisar o profeta Abacuque. Nós estamos no capítulo 3 de Abacuque, versículo 1 e o versículo de número 2. Versículo 1 diz que a oração de Abacuque ela deveria ser cantada no templo em Jerusalém, quando os peregrinos visitassem a cidade de Jerusalém para cultuar ao Senhor. Ele diz no versículo 1, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. A ideia aqui, irmãos, é que Abacuque escreveu a sua oração para que os levitas
no culto público, culto presencial, no templo em Jerusalém, pudessem cantar essa oração ao Senhor. Interessante porque a oração do profeta Abacuque não começa indagando a Deus ou murmurando ao Senhor, não começa, irmão, questionando ao Senhor. Muito pelo contrário, ele começa com uma afirmação. Versículo número 2, a parte A, o profeta Abacuque diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. O profeta Abacuque vai do desespero à esperança. Ele vai da angústia da sua alma até a glória do Senhor. O profeta Abacuque começa perplexo. Tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele é um homem cheio de questionamentos, como todos nós. Homens falhos, homens que em momentos de angústias nós perguntamos a Deus, nós questionamos ao Senhor. Mas o profeta Abacuque, ele termina o seu livro, no capítulo 3, com uma profunda confiança. Se você olhar comigo no versículo 17 do capítulo 3, ao versículo 19, ele vai dizer que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide ou produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. E aí o versículo 18, a certeza do profeta Abacuque. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Quando o profeta Abacuque, irmão, subiu a sua torre de vigia, ele ouviu Deus e ele falou com Deus. Talvez seja isso que nós estamos precisando nesses dias de pandemia. Talvez muitos de nós, ou alguns de nós, deixamos de subir a nossa torre de vigia. Deixamos de orar ao Senhor, deixamos de ouvir a voz do Senhor. Quando Abacuque sobe a torre de vigia e ora e ouve a voz de Deus, ele tomou uma atitude de esperar, de vigiar a resposta de Deus. E diante da resposta do Senhor, ele teve paz. Meus irmãos, há uma lição fantástica logo de cara aqui nessa introdução. A lição é essa. Se nós ficarmos olhando apenas para as dificuldades, nós não iremos fazer absolutamente nada. Se nós ficarmos atentados somente às notícias que nós ouvimos nas mídias, nas redes sociais ou na TV, nós não fazemos absolutamente nada. Mas quando nós olhamos aquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa fé, o justo viverá pela sua fé, nós avançamos. Quando nós olhamos para os recursos da terra que se acabam, os celeiros dos céus continuam à nossa disposição. Quando nós não soubermos, o que fazer, precisamos continuar olhando para Deus, continuar esperando em Deus. Precisamos, como o profeta Abacuque, precisamos continuar confiando em Deus, porque Deus sabe o que faz, irmão. Abacuque ouviu a voz de Deus e Abacuque descansou. Tenho ouvido as tuas declarações. Muitas das vezes os nossos ouvidos estão tapados às declarações do Senhor. A palavra do Senhor e a oração devem andar de mãos dadas. Ouvir a palavra de Deus é aquilo que traz conforto aos nossos corações. Salmo de número 34, versículo 5, o salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós entregamos, irmãos, as nossas angústias, quando nós entregamos as nossas dúvidas nas mãos de Deus,
Nós confiamos e nós descansamos, porque nós sabemos que Ele é soberano sobre todas as coisas. Como diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, tudo aquilo que você tem enfrentado tem contribuído para o seu crescimento espiritual, para a sua maturidade espiritual. Nós vimos a sexta-feira, a sexta da palavra, Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 12, Paulo vai dizer que as coisas que têm acontecido com Paulo, ou as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Tenho ouvido as tuas declarações, ó Senhor. O profeta ouviu sobre a disciplina que Deus iria trazer sobre Judá. Era inevitável. Deus iria usar o exército babilônico, o exército inimigo do povo de Deus, para disciplinar o povo de Deus. E aí nós temos o cativeiro babilônico, que durou cerca de 70 anos. Não foi 69, não foi 71, mas como Deus havia proferido aos profetas, o povo iria passar 70 anos no cativeiro. E ele passou justamente 70 anos em disciplina, longe do templo de Jerusalém, para que o povo desse valor ao culto público, desse valor à sua vida espiritual. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os decretos dos homens têm contribuído para o nosso bem. E penso eu e tenho orado eu nessa interpretação, nesse caminhar. Minha oração tem sido essa, que durante esses decretos, que têm impossibilitado de que nós venhamos a estar presencialmente na igreja, Deus coloque no coração dos cristãos um desejo de retornar o mais rápido possível à comunhão dos santos, à assembleia do povo de Deus, à reunião da igreja presencial. A minha oração tem sido essa, irmãos, que Deus coloque no coração dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros crentes, do verdadeiro trigo. Tem um joio de trigo. Eu tenho orado para que Deus coloque no coração dos verdadeiros um amor pela igreja, um amor, uma saudade pela reunião presencial. A mesma alegria que o salmista tinha, no Salmo de número 122, sendo essa base da minha oração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pois bem, Abacuque pediu ao Senhor. Ele ouviu as declarações, ficou alarmado, e a partir do versículo 2 do capítulo 3 de Abacuque, que nós estamos vendo, ele faz a sua oração. Perceba que a oração do profeta Abacuque não é para que Deus derramasse livramento sobre o povo. Perceba que a oração do profeta Abacuque não é para que Deus derramasse prosperidade sobre o povo, saúde física, bem-estar financeiro. A oração do profeta Abacuque foi essa: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. A oração do profeta Abacuque foi por avivamento. Não foi para que Deus mudasse os planos. O clamor dele é para que Deus faça com que o nome de Deus seja conhecido em toda a terra e em todas as épocas. Dr. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele vai dizer que agora Abacuque está intercedendo na glória de Deus, ou pela glória de Deus, e nada mais. Abacuque agora, irmãos, não pede que Deus mude os seus planos para que Deus evite de trazer o exército babilônico, que iria destruir com Judá, como fez, iria levar cativos os homens e as mulheres, como fez.
que o povo, o exército de Babilônia, que iria invadir Judá e Jerusalém, iria matar a fio da espada os velhos e as crianças, iriam levar os jovens cativos, como, por exemplo, levou Daniel. Conhecido por todos nós. Daniel fazia parte desse povo que foi levado cativo para a Babilônia. Abacuque não pede que Deus não envie os babilônicos. Pelo contrário, Abacuque pede para que Deus traga um avivamento sobre Judá. Talvez a oração de muitos de nós tenha sido para que Deus encerre a pandemia. Mas quantos de nós temos orado ao Senhor para que Deus aviva a sua igreja em meio à pandemia? Quantos de nós? E aí ele encerra o seu pedido aí no versículo 2. Tem tanto conteúdo aqui, mas por conta do tempo, Abacuque encerra o seu pedido no versículo 2, na última parte, clamando ao Senhor. Faz-me conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele pede para que, em meio à destruição de Judá, Deus se lembre do Israel. Deus se lembre da misericórdia do Senhor. Sobre a ira de Deus que iria ser derramada sobre Judá, Abacuque intercede a Deus para que Deus lembre da misericórdia. Muitos têm usado esse texto de maneira inapropriada. Nós podemos, irmãos, e devemos pedir ao Senhor, papel nosso, para que Deus tenha misericórdia da igreja remanescente que está ainda hoje na terra. Os remanescentes que são dos fiéis a Deus, daqui perseveram até o fim, por causa do nome do Senhor. Nós precisamos interceder e pedir que Deus tenha misericórdia, que Deus cesse essa pandemia, é verdade. Mas nós precisamos também lembrar e pedir ao Senhor que Deus avive a igreja em meio à pandemia. Para que em meio a essa pandemia que nós estamos vivenciando, Deus lembre da sua misericórdia, da sua graça. Que Deus lembre do remanescente fiel, que permanece intacto, que permanece inabalável diante da tempestade ou das tempestades que nós estamos vivenciando. A oração de Abacuque traz muitas lições para as nossas vidas, e uma delas é essa. Que seja feita a vontade de Deus em meio à pandemia. Mas nós precisamos orar ao Senhor para que Deus avive, traga um avivamento genuíno, autêntico sobre a igreja do Senhor, sobre o remanescente fiel. E perceba que Abacuque não diz, aviva a minha obra. Não é a obra da liderança, não é a obra do profeta, não é a obra do pastor, de presbítero, de diácono, não é a obra do conselho, é a obra do Senhor. Abacuque está orando para que Deus derrame um verdadeiro avivamento sobre o povo do Senhor. É o Senhor quem trará o verdadeiro avivamento. Mas é a igreja, em meio à oração, que vai buscar o avivamento do Senhor. Mas, relacionado a esse tema, o verdadeiro avivamento, o que é o avivamento? Em primeiro lugar, irmãos, o avivamento é algo duradouro. O avivamento, o verdadeiro avivamento, não se encerra depois do culto. Não dura apenas 2 horas de reunião. Ele não é proveniente de sentimentos. O avivamento dura toda uma vida. Em segundo lugar, o avivamento é uma mudança de atitude. Algumas pessoas imaginam que avivamento é mudar apenas a maneira de se vestir. Porém, você pode mudar o seu estilo de roupa e continuar sendo ímpio e sendo mundano. A mudança, o verdadeiro avivamento, irmãos, não começa no exterior, começa no interior, não é fora, é dentro. O que demonstra um verdadeiro avivamento não é a sua maneira de vestir, é a sua maneira de pensar. O avivamento leva
há uma mudança de mente. A palavra grega, metanoia, mudança de direção, mudança de atitude, mudança de rumo, mudança de mente. Em terceiro lugar, o avivamento sempre aponta para as Escrituras e para a obra de Cristo. Perceba aí, temos que falar. Filhos da pele, dons espirituais, profecias e manifestações emocionais não são evidências de um avivamento genuíno. Se o culto, se a conferência ou se a reunião de avivamento não aponta para as Escrituras e para a obra de Cristo, não é avivamento. É algo humano, é algo mecânico, é produzido pelo homem, não é produzido pelo Senhor, como o Abacuque vai dizer: aviva a tua obra, ó Senhor. A igreja de Corinto, irmãos, afirmava ser uma igreja espiritual, possuía todos os dons, porém, na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja de Corinto era uma igreja carnal. Alguns na igreja de Corinto que possuíam esses dons maravilhosos e que, ao ver dos que estavam de fora, poderia ser uma igreja avivada, porém, em Corinto, havia alguns irmãos que estavam negando a ressurreição dos mortos. Irmãos que se embriagavam com a ceia do Senhor, que hoje pela manhã foi tão bem exposta pelo pastor Davi. Mas parecia ser uma igreja avivada. O verdadeiro avivamento, irmão, sempre aponta para as Escrituras. O avivamento é obra de Deus, não é esforço do homem, por menor que seja ou que seria capaz, nenhum homem, nenhuma denominação, nenhuma reunião pode arrogar para si o título de culto do avivamento. Porque nós não agendamos. Não é obra do homem, é obra de Deus. Richard Owen Robinson, ele comentando sobre esse texto, ele vai dizer que o soberano do universo deve nos avivar outra vez, ou jamais saberemos o que o avivamento é na verdade. Se Deus não agir, nossas igrejas permanecerão para sempre sem avivamento. Irmãos, percebem? É obra de Deus. A igreja precisa orar, a igreja precisa buscar, mas a igreja só será avivada quando o Senhor permitir. O avivamento deixa frutos visíveis. Olha o nosso contexto. Milhões e milhões de pessoas declaram que são cristãos. Mas não há fruto desse novo nascimento. Alguns afirmam que estão vivendo um verdadeiro avivamento. Mas, na verdade, não há evidências disso. Porque nós vivemos em uma geração analfabeta de Bíblia, uma geração que ora pouco, que busca pouco, uma geração que, em muitos casos, fala mais do que vive, ou fala mais e vive menos. Permita-me trazer uma reflexão para todos nós, nesse nosso tema dessa noite, relacionado a avivamento. Quando o avivamento é necessário, irmão? E aí são 4 evidências em uma pessoa, em uma igreja, em uma reunião, em uma comunidade, precisa de um avivamento. 4 características de alguém que precisa ser avivado pelo Senhor. Em primeiro lugar, quando a oração deixa de ser parte vital na sua vida, você precisa de um avivamento. Se a oração já não ocupa prioridade na sua vida, ou se a oração não tem ou não é prioridade na sua vida, você precisa
urgentemente de um avivamento. Se você consegue passar todo um dia, toda uma semana, sem dobrar os seus joelhos, sem orar a Deus, você precisa de um avivamento. Se a oração está em segundo plano na sua vida, você precisa de um avivamento. Esse é o primeiro ponto de alguém que precisa de um avivamento. Quando a oração deixa de ser parte vital para essa pessoa. Segunda característica de alguém que precisa de um avivamento é quando essa pessoa, quando a busca pelo conhecimento de Deus é trocado por entretenimento. Essa pessoa precisa de um avivamento. Quando a Bíblia, o estudo sistemático da palavra do Senhor, é trocado por entretenimento. Quando em um culto já não há mais pregação da palavra, o que há é um show evangélico, ou como alguns denominam, um show gospel. Quando há mais oportunidades para músicas do que mesmo para pregação, essa igreja precisa de um verdadeiro avivamento. Quando há mais oportunidades para testemunhos, e eu não estou me referindo aqui afirmando que o testemunho é algo que não pode ser colocado no culto público, mas quando o testemunho ocupa mais espaço do que a pregação, essa igreja precisa de um avivamento. Em terceiro lugar, quando nós perdemos o brilho e a alegria, irmãos, pelas coisas de Deus, nós precisamos de um avivamento. Quando servir ao Senhor não traz mais aquela alegria ao seu coração. Quando você prefere acompanhar um jogo de futebol na televisão, ao estar conosco, estudando a palavra do Senhor, você precisa de um avivamento. Seja um jogo de futebol ou qualquer outro entretenimento que haja. Quando você prefere ir, ou ver, visualizar nas redes sociais um culto de louvorzão a um culto de pregação, você precisa de um avivamento. Quando você não busca mais a presença do Senhor, e essa busca pela presença do Senhor não traz mais alegria ao seu coração, quando a casa de Deus não traz mais alegria ao seu coração, você precisa de um avivamento. Quando você troca o estudo da palavra de Deus pelas redes sociais, entretenimento, você precisa de um avivamento. Quarta característica e última, e aí nós partimos para a conclusão. Quando o pecado já não nos incomoda e não nos entristece, nós precisamos de um genuíno avivamento. Quando o pecado não acende mais aquela luz amarela, como nós dizemos, né? Quando nós não nos angustiamos, quando nós pecamos. Quando o pecado não traz um sentimento de dor ao nosso coração, irmãos. E um momento de confissão na liturgia do culto não é mais um momento em que nós quebrantamos o nosso coração, mas se fez apenas mais um momento na liturgia, em que nós fechamos os nossos olhos e a nossa mente está distante daquele momento. Nós precisamos de um avivamento. Permita-me concluir com duas aplicações relacionadas a esse tema. Os irmãos percebem que avivamento não tem nada a ver com dom espirituais. Avivamento não tem nada a ver com culto da vitória, culto da bênção, culto de avivamento, culto do fogo. Avivamento tem mais a ver com quebrantamento. Quando nós quebrantamos no nosso coração, contritos diante da presença do Senhor, nós estamos provando o verdadeiro avivamento. A primeira aplicação é essa. Diante desse contexto que nós vimos, e diante do contexto que nós estamos vivenciando, irmãos, a igreja moderna, ela precisa de um avivamento urgente. 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo, olhando para os apóstolos, afirmou
Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara, porque os campos estão prontos para a colheita, mas poucos são os ceifeiros. 2000 anos depois, nós estamos no século 21, 2021, vivendo uma pandemia como essa. E os campos ainda hoje estão prontos para a colheita. E, na verdade, ainda faltam ceifeiros para a colheita. Porque muitos daqueles que poderiam ser usados pelo Senhor para trazer um avivamento estão desperdiçando o seu tempo com coisas fúteis dessa terra. Não oram mais, não buscam mais, não estudam mais a palavra do Senhor, não estão mais disponíveis para fazer o ídolo do Senhor. Há muitas pessoas hoje que estão morrendo com a Covid-19. Jamais ouviram o Evangelho do Cristo. Se isso não dói no seu coração, você precisa de um avivamento. Se você saber, irmão, que pessoas que estão tão próximos de nós e que nós não investimos tempo na vida dessas pessoas, e essas pessoas estão indo a passos largos para o inferno sem ouvir a pregação do Evangelho. Se isso não dói no seu coração, você precisa de um avivamento. Se você não derrama mais lágrimas pelas almas que estão perecendo, você precisa de um avivamento. É por isso que a primeira aplicação é essa, sobre todos nós. A igreja moderna precisa de um avivamento urgente. Segunda aplicação. O avivamento deve ser buscado pela igreja. E é nessa segunda aplicação que o nosso coração é confortado. Porque a igreja busca o avivamento, mas quem traz o avivamento é Deus. Aviva a tua obra, ó Senhor. A igreja ora, aviva, mas a igreja tem certeza, a obra é tua, Senhor. Então é o Senhor que pode avivar a tua obra. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Sem mim nada podeis fazer, disse o dono da obra, Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos buscar, irmão. Nós precisamos aquecer novamente o nosso coração em estarmos perto do Senhor, em estarmos próximos ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos voltar a nossa torre e vigia. Precisamos clamar ao Senhor pelo Brasil, pela nossa nação, pela nossa cidade. Nós precisamos clamar ao Senhor pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares. Nós precisamos buscar a Deus e pedir ao Senhor que Deus avive o remanescente fiel, a igreja fiel, que não está perdida, que não se dobrou diante de Baal, mas que confia na soberania do Senhor Jesus Cristo. Não precisa me responder, mas como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de estudo bíblico? Será que você tem trocado o estudo da palavra, a comunhão com os irmãos, por entretenimento, tantas coisas mais? Nós possamos voltar a sermos uma igreja avivada. Não porque nós temos dons, não porque o culto é um culto de fogo, não é? Com a barreira de fogo, não porque o pregador pula, salta, grita, planta bananeira. Nós precisamos voltar a ser uma igreja avivada, porque a igreja avivada, ela busca ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós olharmos, por exemplo, para a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo de Deus, nós vamos perceber que aquela igreja, lá em Atos, era uma igreja avivada,
porque orava, porque buscava ao Senhor através da sua palavra e porque fazia missões. A igreja avivada, ela não fica nas quatro paredes. Uma igreja avivada, ela sai das quatro paredes, ela prega o evangelho, ela anuncia o reino de Deus. E você e eu, nós temos, irmão, uma arma poderosa em nossas mãos, a Bíblia, a palavra do Senhor, que os irmãos de Atos não tinham. Eles tinham apenas o Antigo Testamento, a Torá, a lei de Moisés, e nós temos os 66 livros da Bíblia em nossas mãos. Você tem aí as suas redes sociais, prega o evangelho nas redes sociais, gaste tempo com pessoas falando sobre Cristo Jesus. Todo cristão é missionário em potencial. Nós temos aí conosco a missionária Sônia, que está conosco, mas ela sozinha não é missionária. Todos nós somos missionários em potencial. Charles Spurgeon vai dizer que um crente, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Precisamos ser avivados pelo Senhor em nossa vida de oração, em nossa vida de leitura da palavra e em nosso amor pelo próximo. O resumo dos mandamentos do Senhor são esses dois. Amarás o Senhor de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu coração. E como nós fazemos isso? Oração e leitura bíblica. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como nós fazemos isso? Pregando o evangelho para o próximo. Amando o próximo. Orando pelo próximo. Aviva a tua obra, ó Senhor. Nós possamos, irmãos, ser conhecidos como uma igreja avivada. Uma igreja de oração, uma igreja de estudo bíblico, uma igreja que ama ao próximo, que ama aquele que está indo para o inferno, aqueles que estão perecendo. Nós, se você está nos acompanhando, que está conosco nessa noite, talvez, infelizmente, alguns estão com um olho aqui e o outro no jogo. Infelizmente, precisam de avivamento. Mas aos remanescentes fiéis, que Deus possa avivar a sua vida, a minha vida, cada vez mais. Uma igreja avivada é uma igreja que faz missões. Que Deus continue nos abençoando. E o Senhor, irmãos, possa continuar, que Ele possa avivar as nossas vidas, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Avivamento não é somente para a liderança. Avivamento é para toda a igreja. E virá o avivamento quando a igreja dobrar os seus joelhos e orar, clamando: aviva a tua obra, ó Senhor. Deus nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que Ele nos conduza em sua graça e em sua presença. Passo a palavra ao presbítero Jorge nesta noite. Nossos agradecimentos a Deus pela palavra do Senhor nesta noite, pela vida da nossa irmã Evanilson, pelo instrumento de Deus que tem sido usado na nossa igreja, tanto na Igreja da Liberdade como na Água Seca, e demais congregações, e onde o nosso irmão tem pregado também a palavra. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco, que estão conosco, digo melhor, nos acompanhando, participando conosco nesse momento. Deus abençoe a todos que estiveram ouvindo a palavra nesta noite. Nosso desejo, a nossa oração, que Deus abençoe a todos no início desta semana, as suas atividades, no seu trabalho, enfim, tudo que você for realizar. Pense na palavra do Senhor que foi utilizada nesta noite.
Meus irmãos, nós vamos ouvir a oração final, vamos passar a palavra ao pastor Saul, fazer a oração final, impetrar a bênção apostólica, e nós podemos nos despedir com todos. Que a graça e a paz estejam com todos os irmãos nessa noite. Observei aqui, irmãos, nós tivemos 26 pessoas presentes no culto de hoje. Estamos realmente precisando de um reavivamento. Observei que do Catolé de Zé Ferreira e da Conceição, 0 participação. De Lagoa Seca e do Araticum, nós tivemos, acredito que 5 pessoas. De Barra de Santa Rosa, 2 pessoas. Na Liberdade, nós tivemos um grupo maior de 18 pessoas. No total, aí, uma média de 26 pessoas, o que é realmente muito pouco. Mas eu vi alguns nomes aqui, como a missionária Sônia, que está conosco, não é a primeira vez, agradecemos a sua presença. O Wesley, eu não consegui identificar a qual igreja ele está vinculado, ou se também está nos visitando. De Lagoa Seca, eu identifiquei Sheila, Marconi, Cláudia, que eu não sei se é do Araticum, ou de Lagoa Seca, Joelma e Nayara. De Barra de Santa Rosa, Jairo está conosco, não é? E também acredito que tem Luciana também, acho que é de lá. Então, poucos irmãos estão conosco, considerando que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 igrejas, contando, claro, as congregações. Então, de 6 igrejas, contando as congregações, nós temos 26 pessoas presentes no culto. Mas louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos que participaram conosco hoje. Rogamos a Deus que esteja abençoando-os ricamente e também que Deus esteja promovendo, Evanilson, o avivamento na vida de todos os irmãos que deixaram de estar aqui hoje, inclusive para estar no jogo, como você bem frisou aí. Eu não sabia nem que tinha jogo hoje. Mas muito bem. Então louvamos a Deus pela vida de todos e rogamos a Deus que todos despertem para a necessidade de prestarmos o nosso culto ao nosso Deus, sem deixar que nenhum empecilho nos atrapalhe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por mais um domingo que tu nos deste e te pedimos por mais uma semana que estamos iniciando hoje. Nos abençoa, nos protege no momento difícil que estamos passando e, Senhor, também pedimos que tu estejas protegendo as famílias dos teus servos, que nesta noite estão aqui presentes, e também de todos aqueles que fazem a tua igreja. Rogamos conforto e consolo para aqueles que têm perdido seus entes queridos, e te rogamos, Senhor, que tu permita que a ciência evolua para conseguir uma cura final e definitiva para este mal. E agora nós te rogamos que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as bênçãos, o poder e as consolações do Divino Espírito Santo esteja com todos, agora e sempre. Amém e amém. Que o Senhor conceda uma semana abençoada aos irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Uma boa noite em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Jesus. Deus abençoe todo mundo. Boa semana. Deus abençoe a todos. Amém. Preciosas são as horas
Jesus, eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis